fanatismo religioso. E o que a gente veio analisando na nossa última aula? Deixa eu projetar aqui para vocês. Beleza. Nós viemos analisando como que as religiões, a crença e a fé naquilo que é o sobrenatural tem impacto nas relações sociais, na vida em sociedade. E aí o nosso foco é analisar aqui a diversidade religiosa do Brasil. Então hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o cristianismo, suas bases históricas, seu fundamento de valores no Brasil, o protestantismo. Vamos falar também um pouquinho sobre as religiões afro e a religião de matriz indígena, tá? E aí, na nossa última aula, nós paramos tratando dessa questão aí, ó, secularização e mercantilização. Se eu não me engano, eu nem cheguei a entrar. Eu cheguei até aqui, mas eu não comecei a falar porque é um tema um pouquinho vasto, e eu parei por aqui, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, tá? Tá aparecendo para vocês o slide em tela cheia, galera? Sim. Beleza, então. Show de bola. E aí, galera, o que é essa ideia de secularização? O que é a mercantilização da fé? E aí, para entender essa ideia de secularização e mercantilização da fé, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no final do século XIX, início do século XX, em autores como Auguste Comte, que é o pai do positivismo, nós estudamos, né? E Herbert Spencer, que é o cara lá do evolucionismo social, que é um cientificista. Então, para Auguste Comte, que era um positivista, e o Herbert Spencer, que era um cientificista, a secularização ela é um resultado do desenvolvimento tecnológico industrial, do capitalismo industrial do século XVIII em diante. E esse desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento do capitalismo, o avanço da racionalidade humana, levaria a um gradativo abandono das formas místicas, das formas, né, digamos assim, sobrenaturais de explicar o mundo. Então, o processo de secularização é o momento que as religiões perdem importância social, o momento que as religiões gradativamente passam a ser abandonadas, e as religiões perdem as suas bases valorativas. E as pessoas tornam-se ateus, tornam-se deístas, ou seja, não seguem mais as religiões. Então, para o Auguste Comte e para o Herbert Spencer, desde a Revolução Industrial estava acontecendo esse fenômeno das pessoas gradativamente se tornando mais racionais e abandonando as religiões. E aí eles acreditavam, inclusive, o próprio positivismo acreditava, que o futuro seria um mundo onde os homens abandonariam a fé e o misticismo, o espiritualismo e a religiosidade, e seriam homens excepcionalmente racionais. E o mundo seria melhor. O mundo sem religião seria um mundo melhor. Eu tenho minhas dúvidas se realmente um mundo sem religião é um mundo melhor. É só a gente olhar para os exemplos da história, né? Quando você pega aí o maoísmo da China de Mao Tse-tung, era um Estado ateu. Quando você pega o stalinismo na União Soviética, né, de Joseph Stalin, também era um Estado ateu. E promoveram, mesmo sendo ateístas, promoveram atrocidades e monstruosidades terríveis, censura, perseguição, violência, campos de concentração. Ou seja, a questão aqui não é religião ou sem religião. A questão aqui é caráter humano, né? Onde tem ser humaninho, dá merda. Essa é a verdade, tá? O fato é que esses autores, Auguste Comte, Herbert Spencer, entre outros cientificistas, acreditavam na ciência. E acreditavam que à medida que o homem vai se tornando cada vez mais racional, esse homem vai abandonando a religiosidade e vai acontecendo um processo de secularização. O processo de secularização é a perda da importância das religiões. As religiões perdem sua importância social. Tudo bem até aí, galera, no conceito de secularização? Beleza? Ok? E Sim. outro conceito é o conceito de mercantilização da fé. E aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, Herbert Spencer, o próprio Auguste Comte, entre outros autores, eles erraram. E por que eles erraram? Porque eles não previram um acontecimento muito marcante do século XX, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Em meio à tragédia, os horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial, 25 milhões de vidas humanas na Primeira, 65 milhões de vidas humanas, 75 milhões de vidas humanas na Segunda, as pessoas passaram a abraçar mais a religião. Frente aos horrores da guerra, as tragédias que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as Hiroshima e Nagasaki, as pessoas, curiosamente, se tornaram mais religiosas.
mas aceitaram, digamos assim, de uma maneira mais suscetível à fé, à espiritualidade. E nem Auguste Comte e nem Herbert Spencer preveram essas duas tragédias. E é muito interessante, e a sociologia estuda isso, em momentos de dor, sofrimento, miséria, pobreza, seca, né, as pessoas abraçam a religião. É curioso, porque... mas deveria ser o contrário, né, professor? As pessoas deveriam ficar decepcionadas com Deus, e não é isso que acontece. Se você for procurar no Brasil a região mais cristã, de cristãos praticantes, é o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro é uma região árida, sertão nordestino, fome, miséria, pobreza extrema, e mesmo assim as pessoas abraçam a religião cristã, são profundamente religiosas. Então, galera, né, a questão da religiosidade aqui, ela está muito atrelada às tragédias. Quando ocorrem grandes tragédias humanas, a religião ganha prospecto, ela ganha seguidores. Isso é muito comum ao longo da história humana, nas mais diversas religiões, né? E aí, o que seria esse processo de mercantilização da fé? Depois da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas passaram a abraçar a religião, os avanços dos meios de comunicação, como o rádio, a TV, a própria internet, foram ferramentas que as religiões começaram a utilizar. E as religiões passaram a disputar fiéis como se fossem empresas, disputando mercados. E as religiões se tornaram empresas. Tem um velho ditado que diz assim, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Porque realmente pastores se enriqueceram, igreja, instituição se enriqueceu, e as pessoas passaram a fazer da fé uma mercadoria. E aí esse processo de mercantilização da fé é quando eu vendo a minha fé como se ela fosse uma mercadoria. Tá? Então, esse processo de mercantilização da fé é o processo de fazer da fé uma mercadoria, que é um momento, que é um processo que está acontecendo nesse exato momento. É muito difundido, por exemplo, na chamada teologia da prosperidade, né? Com temas como está desempregado, está falido, sua empresa não vai para frente, vem aqui para a igreja que você vai prosperar. Então, igrejas que pregam a teologia da prosperidade são igrejas que mercantilizam a fé, tá? Fazem da fé uma mercadoria. Vamos lá, galera. Todo mundo entendeu esses dois conceitos? Secularização e mercantilização da fé? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem, galera? Professor, Tudo certo. você pode explicar secularização de novo? Eu não entendi muito bem. Uhum. Alguns autores do século XIX, principalmente alguns cientificistas, eles passaram a acreditar o seguinte, que à medida que os seres humanos iam se tornando mais racionais e a ciência ia avançando, as pessoas gradativamente iam abandonar a religião. Então, com o avanço da racionalidade, da tecnologia, do capitalismo industrial, a religião ia perder a sua, digamos assim, importância social. E as pessoas iam se tornar ateus, né? Ou mesmo, né, céticos, ou mesmo agnósticos, menos religiosos. Só que eles erraram, né? Eles erraram porque a partir do século XX teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tragédias humanas que levaram os seres humanos a abraçarem as religiões, mais do que antes, e também, graças aos avanços dos meios de comunicação, TV, rádio, cinema, internet, fez com que as religiões ganhassem novos espaços. E hoje vocês sabem, existem religiões, igrejas que têm canais de TV, têm canais de difusora de rádio, tem sites na internet, tem perfis no YouTube, e elas passam a propagar e difundir a religião como se fosse uma mercadoria. Daí o nome mercantilização da fé. Tudo bem? Tudo. Beleza? Dúvidas, galera? Vamos lá. Okay? E aí o próximo tema importante é relacionar essa visão religiosa com a globalização. Nesse mundo de mercantilização da fé, a globalização fez com que as religiões, aquilo que é diferente, entrassem em contato. Então, nunca na história humana nós tivemos tanto acesso à informação. A qualquer momento você digita na internet, por exemplo, os pilares do Islã. Você vai encontrar os pilares do Islã. Os 10 mandamentos judaico-cristãos. Você vai encontrar os 10 mandamentos. Os ensinamentos do hinduísmo. Você vai encontrar os ensinamentos do hinduísmo.
Então, a internet, os meios de comunicação, graças à globalização, hoje você tem contato com qualquer religião em qualquer parte do mundo. Ao mesmo tempo, esse contato gera conflitos, gera o que chamamos de fundamentalismo. Só lembrando, o que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é quando eu misturo dogmas, né, ou seja, os meus preceitos religiosos, minhas crenças religiosas. Deixa eu aceitar aqui a galera que está entrando. O fundamentalismo é quando eu passo a misturar os meus dogmas, as minhas verdades, com o meu fanatismo religioso. E aí, automaticamente, essas pessoas fanáticas, né, não conseguem tolerar a resistência das outras religiões. Não têm capacidade de ter respeito, empatia pelo outro. E é muito interessante, eu sempre bato muito nessa tecla, porque o cristianismo, o judaísmo, o islamismo têm ensinamentos lindíssimos, tem amor ao próximo, justiça, igualdade entre os homens, né, respeito à diferença. Só que o fundamentalismo religioso atrapalha as pessoas a verem isso. Se os cristãos realmente estudassem a Bíblia como deveriam estudar, eles entenderiam que Cristo sempre andou do lado dos marginalizados, dos oprimidos, daquela camada da sociedade que era excluída. E Cristo nunca fez preferência de que esse é melhor do que esse, nunca fez isso. E aí, o que a gente vê hoje nas religiões que mercantilizam a fé no mundo globalizado? Um fanatismo religioso e uma intolerância religiosa muito grande. Então, é muito comum que as pessoas fundamentalistas, elas usem a religião e a religiosidade como um meio de ação direta no mundo, para justificar o seu mundo. Já que você não pensa como eu, você vai para o inferno. É mais ou menos essa a ótica do pensamento. Ou mesmo, né, essa intolerância toma forma no 11 de setembro de 2001, quando os terroristas da Al-Qaeda, fundamentalistas islâmicos, jogaram aviões nas Torres Gêmeas, né, na homofobia, na misoginia, no preconceito às outras religiões. E muito disso é difundido nas redes sociais. As redes sociais tornaram uma porta aberta para esse ódio, para essa intolerância religiosa. E aí o grande desafio dos tempos do nosso mundo contemporâneo é como conviver com a diversidade religiosa. Como respeitar o próximo. Eu sempre digo, o primeiro passo é conhecer, estudar um pouco sobre a religião do outro, perceber quais são seus pilares, seus valores, suas crenças, por que ele pensa como pensa, por que ele age como age. O primeiro passo é conhecer. Para você desfazer certos preconceitos, certas noções subjetivas de mundo, né? E hoje, vocês sabem, existe um movimento cristão chamado ecumenismo. Ecumenismo, a palavra ecumenismo significa mundo habitado. É a possibilidade de um mundo que possa ser habitado por todas as religiões, tá? Por todos os credos. E é um movimento cristão, tá? É um movimento cristão que uniu a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa Grega, a Igreja Evangélica Luterana, a Igreja Anglicana. Então, essas igrejas se uniram para combater a intolerância religiosa através de um movimento chamado de ecumenismo, que é o mundo habitado. A possibilidade de todos nós, independente do credo religioso, independente da fé, habitarmos o mesmo mundo, né? E aí, galera, né, é fundamental também vocês compreenderem alguns conceitos básicos, como religiosidade, agnosticismo, ateísmo, deísmo, né, entre outros. Por exemplo, né, a gente não pode confundir cocodilo com cocô de grilo, pardal com beija-flor, Coca-Cola com Fanta e religiosidade com espiritualidade. A religiosidade é uma disposição que uma determinada pessoa tem para professar a sua fé em alguma religião, em algum deus ou deuses. Na psicologia, os psicólogos dizem que existe no ser humano uma predisposição a esse fenômeno psíquico, porque a religiosidade é um fenômeno psíquico, ok? E uma pessoa com religiosidade se compromete, por exemplo, com os dogmas, com as verdades, em ir à igreja todos os domingos, em participar dos cultos, cantar no louvor, participar da banda da música de igreja, ou mesmo nas obras sociais da igreja, bem como seguir à risca os seus valores. Essa pessoa é uma pessoa de religiosidade. E todo religioso, ele possui espiritualidade, mas nem toda pessoa que tem espiritualidade, ele necessariamente possui uma religião. Como assim, professor? Alguém que tem espiritualidade, por exemplo, ele não necessariamente segue uma religião X ou Y, vai a uma igreja X ou Y, segue alguma doutrina religiosa.
É muito comum que alguém que tenha espiritualidade relativize dogmas e valores normativos de alguma religião, não segue esse ou aquele caminho, não é um ateu, ele acredita em alguma coisa, tá? Mesmo que seja, sei lá, né, o espírito da floresta, né, o amuleto da sorte, ele acredita em alguma coisa que é espiritual, ou seja, que é sobrenatural, mas ele não necessariamente segue uma igreja. Nós temos muito no Brasil hoje os chamados cristãos não praticantes, que são pessoas que possuem espiritualidade, mas não têm religiosidade. Se dizem cristãos, mas não praticam, não vão à igreja, não praticam os valores cristãos. Então, existem muitas dessas pessoas. Eu acredito que a maior parcela da população brasileira, talvez não se dê conta, mas são pessoas de espiritualidade e menos de religiosidade. Então, religiosidade implica em você seguir normas, ir à igreja, seguir alguma religião. Espiritualidade independe de religião. É muito comum que nós tenhamos espiritualidades que podem ser até um amuleto da sorte, e não necessariamente acreditamos em algum Deus. Né? Agora, importante. O que é uma pessoa que é ateia? Ou seja, pratica o ateísmo? É uma pessoa que não tem religiosidade e não tem espiritualidade. Essa pessoa não acredita na possibilidade de existir um mundo sobrenatural, ou seja, um mundo além da natureza. Não existe, para essa pessoa não existe a possibilidade de existência de um Deus. O mundo é pura e simplesmente existência e o mundo, né, ele existe sem Deus. O mundo é o puro acaso ou da evolução, e etc, etc. São pessoas que cultuam o ateísmo, né? E também é importante vocês entenderem quem são os agnósticos. A palavra agnóstico, ela vem do grego gnosis, que significa conhecimento, e a palavrinha não, algo como não conhecer. Os agnósticos, eles dizem o seguinte, olha, atualmente, hoje, com todo o conhecimento que nós temos à nossa disposição, não é possível nem dizer que Deus existe e nem dizer que ele não existe. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar Deus? Eu tenho que negar Deus? Não. Eu tenho que buscar o autoconhecimento. Eu tenho que buscar, de uma maneira mais intelectual e honesta, conhecer a mim, o mundo que está em minha volta, com base, né, em estudos, para aí sim eu chegar em algum momento, eu chegar à conclusão de que Deus existe ou que ele não existe. E aí, para muitas pessoas, principalmente para os cristãos, o agnóstico é um ateu em cima do muro. Ele está indeciso, né? Se o avião começa a cair, se ele é um agnóstico, ele pode ter certeza que ele vai fazer o sinal da cruz e vai rezar um Pai Nosso. E para os agnósticos, o agnosticismo é uma forma de ateísmo mais intelectual. São pessoas mais intelectualizadas, tá? E nos últimos anos, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, né? Os ateus e agnósticos, eles cresceram principalmente nos países de elevado índice de desenvolvimento humano. Países muito ricos como Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, entre outros, o número de ateus cresceu assustadoramente. E, segundo o Datafolha, realizado em 2016, se eu não me engano, ateus representavam apenas 8% da população brasileira. E a pesquisa da Datafolha deste ano, né, mostra que os ateus representam agora 10% da população brasileira. Não há nada de errado em ser ateu, eu sempre bato nessa tecla. Não há nada de errado em você ser religioso ou ateu. A questão é o seu preconceito em ser ateu com relação às religiões, a sua incapacidade como ateu que é de respeitar as religiões, ou mesmo você não estudar. Então, eu sou ateu. Beleza, está estudando sobre ateísmo, o que é, né? Pesquise, sabe? Vai a fundo no tema. Aí você decidir, para ter uma noção de que se é esse o barco que você curte. Ou não. Ou como ateus muito estudiosos da Bíblia, como, por exemplo, Leandro Carnal, que é historiador, é filósofo e é um ateu convicto, e ele é um dos caras que mais estudam a Bíblia, sabe? Conhece santos, conhece as passagens bíblicas, a importância das religiões, né? Um cara muito estudioso em relação à religiosidade, e ele acha importante a religiosidade, né? Ele tem uma frase que ele diz que é mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho inveja de quem tem fé e espiritualidade. E um livro que eu recomendo que vocês leiam, para quem tiver alguma, né, é esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, para quem curte leitura, né? Crer ou Não Crer, do Padre Fábio de Mello e do Leandro Carnal, tá? Para quem gosta de leitura. E aqui, em nenhum momento, um tenta convencer o outro,
Em nenhum momento, porque a gente está falando de um padre, que é um católico, né, um homem de fé, e estamos falando de um Leandro Carnal, que é um ateu. É o padre Fábio de Mello e o Leandro Carnal conversando. E é muito interessante, muito, que nenhum tenta convencer o outro em nenhum momento, nenhum tenta dizer qual é o melhor caminho em nenhum momento. Eles apenas expõem como um religioso bom que é, como o padre Fábio de Mello, e o Leandro Carnal expõe seus pontos de vista, suas visões de mundo, qual a importância da religião, a importância do ateísmo, etc, etc. Então é muito interessante para quem quer formar um pouquinho mais de opinião, para você escrever uma boa redação sobre o tema religiosidade, que não, né? Tudo bem? Então, dúvidas, galera, perguntas. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é religiosidade, espiritualidade, ateísmo? Professor, agno... explica de novo o agnosticismo. Agnosticismo, ok. A palavra agnóstico, ela vem do grego. A significa não, gnóstico, conhecimento. É alguém sem conhecimento que não tem conhecimento. Então, a pessoa que se diz agnóstica, né, ela diz o seguinte para você. Se você perguntar a ela, você acredita em Deus? Ele vai dizer o seguinte para você. Hoje, atualmente, não é possível, nós, com o conhecimento que temos, nem dizer que Deus existe, nem dizer que Deus não existe. Então, o agnóstico, ele seria, digamos assim, um ateu mais intelectual. Ele diz o seguinte para nós, olha, hoje não é possível provar que Deus existe, mas também não é possível provar que ele existe. Então, eu sou um cara que fica estudando, eu fico pesquisando, eu tenho um autoconhecimento de mim mesmo, eu busco conhecer. Para que, quem sabe, chegar um dia, conhecer Deus ou não, chegar à conclusão de que realmente Deus não existe. Então, o agnóstico é um ateu mais intelectualizado. Né? Tudo bem? Sim. Beleza? É muito comum que a gente pergunte a um agnóstico, o que é ser um agnóstico? Ele vai dizer para você, ó, ser agnóstico é uma filosofia de vida. Porque eles são muito estudiosos, muito dedicados, estudam o universo, teorias da relatividade, estudam religiões, estudam muitas religiões, estudam a possibilidade de chegar até Deus ou não, a impossibilidade de chegar até Deus. Eles são muito estudiosos, estudam a si mesmo, né? Comportamento humano, etc, etc. Né? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? E esses símbolos, professor? Não entendi? Os símbolos são... O primeiro aqui é o símbolo do ateísmo. Né? O arroba é o símbolo do ateísmo. É por isso que quando surgiu a internet, galera, e o e-mail com o símbolo do arroba, muitas igrejas evangélicas proibiram seus fiéis de terem um e-mail. Porque o símbolo do arroba é o símbolo do ateísmo. Olha que bobagem sem tamanho, né? Mas, enfim. E esse de baixo aqui é o símbolo do agnosticismo. Tá? O símbolo do agnosticismo, o A com T dentro de um círculo, é o símbolo do agnosticismo. Tudo bem? Legal. Tá? Mas, ó, gente, precisa deixar de usar o e-mail, não, tá? Podem continuar usando o e-mail, você não vai virar um ateu se ficar usando o e-mail com arroba. Mas na época, quando o e-mail chegou no Brasil, muitas igrejas evangélicas proibiram seus seguidores de terem e-mail. Que coisa. Aí já é fanatismo, né, professor? Exatamente. Fanatismo, perfeito. Uhum. Beleza. Tudo bem, galera? Perguntas? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a religiosidade no Brasil, a diversidade religiosa do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre catolicismo, protestantismo, religiões de origem afro e um pouquinho das religiões de origem indígena, tá? Não vou me aprofundar mesmo, porque não sou especialista nessa área, né? Muito pelo contrário, o que eu estudei, o que eu sei que vou tentar passar para vocês é no campo da sociologia. E aí, quando a gente fala sobre cristianismo, né, o Brasil é um palco de grande diversidade cultural religiosa. Nós temos influência de matriz africana, de matriz indígena e principalmente do cristianismo, né, a matriz cristã europeia. A nossa própria colonização portuguesa nos ajuda a entender por que o cristianismo se tornou religião oficial de culto, né? A matriz católica exerceu durante todo o período da colônia e depois durante o período do império, talvez uma das mais importantes, a mais importante ferramenta de homogeneização das classes sociais. A própria Constituição de 1824, por exemplo, em seu artigo, se eu não me engano, artigo 5º,
ela estabelecia que o catolicismo era a religião oficial do Império. E aí, quando a gente chega na República, na Proclamação da República, na Constituição de 1891, ficou estabelecido que o Estado era um Estado laico. Porque um Estado laico é aquele Estado separado da Igreja. E assim o é até hoje, não sei se vocês sabem, mas o nosso Estado é um Estado laico, separado da Igreja. Então, teoricamente, não deveria aparecer, por exemplo, né, na sua nota de dinheiro ali, a expressão, por exemplo, aqui, ó, parece pequenininho, Deus seja louvado. Não deveria. Por quê? Porque o Estado é um Estado ateu. Você não deveria entrar numa repartição pública e encontrar um terço, uma Bíblia, já que o Estado é um Estado ateu. As pessoas dentro da política não deveriam tentar misturar religião e política, já que o Estado é um Estado, né, um Estado laico, né, não ateu. Acho que eu falei ateu, mas é Estado laico, tá? Ou seja, o Estado laico é aquele Estado que separa da religião e permite, por exemplo, a liberdade de culto religioso. E aí, às vezes, o aluno me pergunta assim, poxa, professor, mas eu já vi lá no Congresso Nacional, na reunião da Câmara dos Deputados, que tem um terço gigante lá na parede, realmente tem mesmo, tem um terço gigantesco na parede. Eu digo sempre o seguinte, né, o dilema maior aqui é o terço, né, é Cristo. Porque Cristo, vocês sabem, foi crucificado ao lado de 2 ladrões, né? Lá na Câmara dos Deputados tem 513 deputados, né? Ou seja, o maior dilema é para o Cristo, lá, especificamente, né? Mas, brincadeiras à parte, o cristianismo se tornou, o catolicismo e o cristianismo foi a base da fé durante o período colonial e durante o período do Império. Então, o Brasil foi construído em bases de valores cristãos e se constituiu um país eminentemente católico, o que não impediu, claro, o sincretismo religioso. Né? O que é o sincretismo? É o momento que ocorre fusão entre doutrinas religiosas, entre valores religiosos. Isso é muito comum, perceptível nos costumes, nas tradições, nas nossas festas populares, no nosso próprio vocabulário e mesmo no nosso calendário, repleto de datas religiosas. É só você pegar um exemplo de sincretismo clássico que eu gosto muito, é Iemanjá. Iemanjá é a rainha do mar, mãe de todos os orixás para religiões afro. Ela veio para o Brasil, trazida pelos africanos, e passou por um processo de branqueamento. Ela era negra, se tornou branca, né? E em cada lugar do Brasil, Iemanjá é festejada de uma maneira diferente. Por exemplo, em Porto Alegre, ela é Nossa Senhora dos Navegantes. Em Recife, ela é Nossa Senhora da Conceição. E tem um outro lugar no Brasil, não me recordo o nome, mas ela é Nossa Senhora das Candeias. Ou seja, Iemanjá, que era um orixá da religião afro, trazida para o Brasil, se tornou branca e uma santa da igreja. Ou seja, o que é isso? É o sincretismo religioso, é um momento de fusão, de um encontro entre religiões distintas. Só um momentinho, galera, tá passando um carro aqui de propaganda de política, vou te contar. Meu Deus. Mas enfim, vamos lá então. E aí, só para vocês terem uma ideia, o catolicismo, em 2010, ele representava, a população brasileira representava 64,6% da população brasileira era de católicos. E na pesquisa Datafolha desse ano, nós temos apenas 50% de católicos, ou seja, o catolicismo, os seguidores da Igreja Católica estão caindo. E isso é um fenômeno perfeitamente natural, principalmente quando a gente vê que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela parou no tempo. Quando a última vez que eu fui numa igreja católica, por exemplo, foi curioso, mas o que eu mais vi foi cabecinhas brancas de senhores de idade, velhinhos e velhinhas. 2 ou 3 jovens, tá? 2 ou 3 jovens, mas a maior parte deles era de pessoas idosas. E quando essas pessoas morrerem, quem vai dar continuidade à igreja católica, né? Essa é incógnita. Fora que as igrejas evangélicas, elas têm cultos muito mais alegres, muito mais animados, muito mais alto astral, que acaba dando uma bocanhada na juventude. E a juventude abraça essas religiões com os cantos, com os ritos, que são muito mais a cara da juventude. Então a igreja católica, nos últimos anos, ela vem perdendo espaço, vem perdendo fiéis. A igreja católica tradicional, tá? Porque existe um ramo da igreja católica, que é a renovação carismática, que dá ênfase, por exemplo, nas experiências pessoais com Deus, no batismo, na comunicação via internet, mídia de massa, como emissoras de TV e rádio, que nos últimos anos vem crescendo assustadoramente. Então, essa vertente da Igreja Católica, a chamada
renovação carismática vem ganhando espaço nos últimos anos, principalmente com os meios de comunicação, TV, rádio e internet. Tá? E o protestantismo, professor, importante, o protestantismo não é uma religião. Tá? O protestantismo são diversas denominações religiosas do que chamamos de igrejas evangélicas, que surgiram a partir das reformas protestantes. Então, a partir das reformas protestantes, dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, surgiu vertentes de igrejas protestantes. Ok? E aí a gente tem dois veios da igreja protestante. Nós temos o protestantismo clássico ou tradicional e o pentecostal e neopentecostal. Quem é o protestantismo clássico ou tradicional? É aquele derivado do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, da igreja metodista, que foi fundada no século XVIII na Inglaterra por John Wesley. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo, né, são as igrejas que surgem ali na segunda metade do século XX, como igrejas que se tornaram grandes, muito grandes, né, como a Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Quadrangular, Internacional da Graça, entre outras, né, que tem forte participação no meio midiático, no meio político. Muitos desses pastores ou seguidores dessas igrejas se candidatam e entram na política e tentam trazer os valores cristãos religiosos para dentro da política, como, por exemplo, coisas absurdas como cura gay, etc., etc., como que ser homossexual fosse uma doença. E aí eles utilizam muito os meios de comunicação, né? Eles passam a postular uma espécie de luta constante entre o bem e o mal, né? É tudo culpa do demônio, sabe? Você perdeu o emprego, culpa do demônio, separou, é culpa do demônio. Então, sempre tentam se desvencilhar da culpabilidade própria e colocar a culpa no mal, naquilo que é o sobrenatural. E travam esse conflito constante, né? Com sessões como sessão de descapetamento total, como você vê nessa faixa aí em frente a uma igreja. E eles pregam a famosa teologia da prosperidade. Coisas absurdas como o pastor que entrou na sua igreja com seu carro importado, ele colocou o carro dentro da igreja, e os fiéis que tocassem no carro iriam prosperar tanto quanto o pastor prosperou, né? Então, coisas absurdas deste tipo, até mesmo a prática comum da venda da simonia, né? Que é a venda de relíquias da igreja, ou mesmo artefatos ungidos, como o sabonete ungido, a toalhinha do pastor, a fragrância do pastor, né? A vassourinha ungida, né? Ou seja, esse tipo de coisa, praticada pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, acabam transformando a fé em uma mercadoria. E aí nós temos o conceito que nós estudamos hoje, né? A mercantilização da fé. Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Beleza, galera? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Espiritismo. O Espiritismo de Allan Kardec, que no Brasil tomou, né, foi formado a partir do sincretismo, ele se tornou uma religião. Tá? Então, o Espiritismo foi fundado no século XIX por Allan Kardec, é a terceira maior religião do Brasil, olha isso, a terceira maior religião do Brasil é o kardecismo, tá? O Espiritismo kardecista, com 4 milhões de seguidores. E essa doutrina religiosa, ela abrange segmentos principalmente mais escolarizados, de uma renda, digamos assim, de uma parcela da população com uma renda significativa. E originalmente o kardecismo, quando surgiu, ele não era uma religião, ele era uma doutrina filosófica, que foi criada por Allan Kardec no seu livro dos Espíritos. Tá? E no Brasil, quando o kardecismo foi trazido para o Brasil, o que aconteceu? Ele se fundiu ao cristianismo e houve um sincretismo religioso. E aí, no Brasil, que o espiritismo se tornou uma religião, ao se fundir com o cristianismo. E aí, o que os kardecistas espíritas acreditam no Brasil? Eles têm a crença em Deus único, eles têm a crença no aperfeiçoamento moral do homem, acreditam na possibilidade da comunicação com os espíritos através dos médiums, a crença na reencarnação. Tá? E no Brasil, o principal nome do espiritismo é o Chico Xavier. Né? Foi um grande nome do espiritismo e que ajudou a popularizar o espiritismo no Brasil. Então, no Brasil, que o espiritismo se fundiu com alguns elementos do cristianismo e se tornou uma religião. Porque a maior parte do mundo do espiritismo é tão somente uma doutrina filosófica. Tá? Tudo bem, galera, em espiritismo?
Ok, galera? Sim. Beleza. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre as religiões afro, tá? E quando a gente fala de religiões afro, eu gosto muito de bater nessa tecla, é importante, tá? A macumba não é religião. Embora algumas pessoas dizem, olha lá o macumbeiro, né? Macumba é um instrumento musical. O macumbeiro é alguém que troca esse instrumento. É esse instrumento que vocês estão vendo a imagem aí. Não existe macumba religião, tá? Embora esse instrumento seja usado em cultos da Umbanda e da Candomblé, mas ele não é uma religião. O que é a religião de origem afro, professor? Nós temos duas principais religiões de origem afro, que é o Candomblé e a Umbanda, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas correntes de origem africana, tá? Por exemplo, o Candomblé é uma religião de origem africana que é monoteísta, embora algumas pessoas ignorantes ficam teimando em dizer que ela é politeísta, mas ela não é politeísta. A confusão é porque existem 3 grandes nações africanas que são praticantes do Candomblé. E em cada uma dessas nações, o deus dele, que é o Olorum, recebe o nomes diferentes. Então, por exemplo, na nação Ketu, ele recebe o nome de Olorum. A nação Bantu é Nzamba. E a nação GG é chamada de Maun. Então, e essas regiões são regiões próximas à Nigéria, ao Benin, mais ou menos aquela região ali. Então, é o mesmo Deus, só que com um nome diferente. Se a gente fosse aplicar essa ideia de que ela é politeísta, então, por exemplo, o próprio cristianismo seria um politeísmo. Porque vocês sabem, Deus na Bíblia aparece com vários nomes. Jeová, Javé, Elohim, Eloá, Alfa, Ômega, Kadosh, entre outros, tá? Entre outros dezenas de nomes. Então, o próprio cristianismo seria uma religião politeísta. Mas, repito, é o mesmo nome, são nomes diferentes para o mesmo Deus. Tá? O nome mais comum é Olorum. É o nome mais comum dentro da religião, dentro do Candomblé. Tá? E, professor, o que os candomblecistas, como são conhecidos os seguidores do candomblé, eles acreditam? Eles acreditam na vida após a morte. Eles acreditam na predestinação, que você já nasce predestinado para alguma coisa. Eles praticam sacrifícios de animais. Tá? E não sei se vocês sabem, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, esse ano, votou e aprovou que o sacrifício de animais em rituais religiosos é perfeitamente constitucional. Então, as religiões afro, que eram muito criticadas, meu Deus, mais um carro de som de político. Não sei daí, gente, mas aqui... Vai embora, meu filho, vai. Glória a Deus. E aí, pessoal, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, das igrejas cristãs, evangélicas, eles têm uma dificuldade muito grande em respeitar, por exemplo, o sacrifício de animais das religiões afro, que é algo tradicional, é algo cultural, que vem desde os povos africanos, vem da África, né? Vem uma questão africana, né? E aí, quando a gente pensa, poxa, professor, mas sacrifício de animal, coisa horrível, né? O cristianismo também praticou sacrifício de animais, você sabe disso, principalmente no Velho Testamento. Aí, quando nasce Cristo, Cristo muda toda a postura do cristianismo, né? Do judaísmo cristão, e o cristianismo abandona o sacrifício de animais, etc, etc. Não só de animais, como de pessoas também, tá? Então, um pouco de ignorância também por parte das pessoas. Então, o respeito ao mínimo, né? Eu sei que é doloroso, é triste para o animal, mas, né, foi decisão do STF e é uma questão de religião, uma questão de cultura. E aí, durante a maior parte do período colonial e do Império, as religiões afro foram, vocês sabem, foram amplamente proibidas, perseguidas, etc. E a Umbanda, ela possui bases africanas, mas ela só se tornou religião no Rio de Janeiro no século XIX. Tá? Foi só no século XIX que ela se tornou religião. E ela é fruto do sincretismo entre espiritismo, cristianismo e o candomblé. Olha isso. Cristianismo, espiritismo e candomblé foram fundidos para surgir a Umbanda. E o que a galera da Umbanda acredita, professor? Eles praticam a fé, professam a fé em Olorum, que para eles é o mesmo Deus do cristianismo. Olorum é só um nome diferente para o Deus Javé, Jeová, que se baseia em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor ao próximo. Olha que princípios muito interessantes: luz, caridade e amor ao próximo. Eles acreditam, por exemplo, nas forças da natureza e no poder de cura das forças da natureza, nos espíritos da natureza. A própria palavra Umbanda
ela pertence ao vocabulário quimbuto, que significa, né, arte de curar. É a arte de curar, né? E eles acreditam na reencarnação, acreditam, por exemplo, nos orixás. Agora, é importante, orixás não são deuses, ok? Eles são os elementos da natureza que tomam forma de homem. Né? Então, eu tenho, por exemplo, né, o orixá dos raios, né? Eu tenho o orixá das águas, eu tenho o orixá dos ventos. Então, são os fenômenos da natureza que tomam formas de homens, tá? Mas eles não são deuses, os orixás não são deuses. Então, cada orixá representa uma força da natureza. E suas cerimônias geralmente são realizadas em terreiros ou em casas que os ignorantes chamam de centros de macumba. E, repito, não existe isso. Não existe macumba como religião, não existe centro de macumba. Existe candomblé e umbanda, só, tá? E eles não aceitam sacrifícios de animais, diferentemente do candomblé, que pratica sacrifícios. Mas, um ou outro terreiro de umbanda meio clandestino, vira e mexe sacrifica ali um animalzinho, tá? Mas, de maneira geral, a umbanda não tolera sacrifício de animais, ok? Tudo bem, galera? Todo mundo aprendeu um pouquinho sobre candomblé e umbanda? Ô, professor, eu vi em algum lugar que Uhum. esses sacrifícios de animais, tipo, Uhum. são para alimentação também. Então, eu não sei se seria, tipo, tão bizarro, eu acho. Alimentação, pelo que eu sei, a crença deles é o seguinte: quando você sacrifica um animal, você está fazendo uma oferenda ao seu Deus. Então, quando se faz uma oferenda a um orixá, a um deus, você faz o sacrifício ali de um animalzinho e esse deus recebe o espírito desse animal. Como existe a crença na vida após a morte, né, eles não acreditam que aquele animal ele morreu apenas aqui, mas o espírito dele vai ao encontro desse mundo espiritual, do mundo dos orixás, do mundo do seu Deus. Então, eles acreditam, inclusive, que vão encontrar esses animais lá, nesse mundo espiritual, nesse mundo metafísico, né? Tudo bem, mas eu realmente não sei se eles, depois de fazer o sacrifício, eles consomem a carne do animal. Eu, particularmente, nunca li nada sobre isso, tá? Eu entendi, pelo que eu entendi na sociologia, é que o sacrifício é realizado como oferenda aos deuses, né? Ao Deus, né? Tudo bem? Tudo sim. Dúvidas, galera? Vamos lá. Ninguém tem dúvidas? Geralmente essa parte aqui... Pode falar. Talvez eles vejam que também o animal deve... É um privilégio para o animal ser oferecido a Deus também. Deve pensar assim, porque eles acreditam no espírito da natureza, então deve ser bem sentimentalista com as coisas. Exatamente. Maldade. Eles não entendem que eles estão, na concepção deles, não se trata de um mal. O sacrifício é, na verdade, uma oferenda e que eles estão fazendo um bem maior para aquele animal, porque ele vai em direção à vida eterna, né? Ele vai ao mundo dos espíritos, ao mundo dos orixás, ao mundo do Olorum. Então, o que é um mundo bom, um mundo de paz, de prosperidade, e o nosso mundo é um mundo de dor, sofrimento. Então, para eles têm essa crença de que eles estão fazendo, o sacrifício é algo bom para o animal, né? Ok, galera, perguntas? Professor, Pode falar. pode falar. Não, só pergunta de curiosidade. Na Índia, qual é a religião mesmo? Hindu. Eu acho tão interessante. Predomina o hindu, mas tem muitas vertentes dentro do hindu, tem algumas vertentes, e dentro da Índia, que é um país muito grande, existem outras religiões também, como o próprio islamismo, né, a religião islâmica, né, tem dentro da Índia também. Ok? Não, professor, Pode falar. só para falar aqui. Não é nem uma pergunta, é porque eu pensei que macumba também era uma dança, um tipo de dança. Uhum. O instrumento é macumba, né? Aí a dança que é feita a partir do instrumento, ela costumeiramente é chamada também de macumba, tá? Agora, a origem do nome vem do instrumento. Vamos dançar uma macumba? Vamos. Aí a pessoa toca o instrumento, a pessoa dança. Né? Mas tem essa expressão também de que a dança, a macumba como uma dança, mas originalmente é um instrumento musical. Ah, sim. Bem? Tipo, o macumba começou a ser olhado como tipo, algo que é jogado na pessoa para prejudicar. Boa pergunta. Né? E olha, a maior parte foi ignorância das pessoas
E a maneira como a Igreja Católica, principalmente, encontrou para demonizar o candomblé e a Umbanda. Então, como é que eu demonizo a outra religião, a religião do outro? Eu uso o artifício da mentira, da fake news, né? Eu espalho falsas inverdades. E se você perguntar a uma pessoa que pratica o candomblé, a Umbanda, né? Eles acreditam coisas do tipo, né? Que se faz é que se paga. Né? E aí, por exemplo, se uma pessoa te fez o mal, eles vão fazer uma oferenda para algum orixá, para que aquele orixá, por exemplo, faça com que você pague o mal que você fez aqui. Mas eles nunca vão usar os orixás, por exemplo, para praticar o mal pelo mal. Muito pelo contrário. A maior parte das celebrações religiosas não é o uso necessariamente para punir alguém, mas sim para trazer algo bom a alguém, para trazer prosperidade, sorte, o amor, a questão da luz, da fraternidade entre os membros. Mas o problema é que, ao longo da história, na tentativa de desqualificar e na tentativa de, né, destruir essas religiões afro, criou-se esses mitos idiotas, como, por exemplo, a macumba. Né? Ah, lá uma macumba, né? Tem ali um prato com farofa, com algumas moedas, uma vela acesa, ali uma macumba, um macumbeiro. Né? E aí são pessoas que, repito, não estudam, não conhecem essas religiões. Né? Que são religiões com valores tão belos quanto o cristianismo, tá? São valores tão belos e tão fortes quanto o cristianismo. Tudo bem, galera? Perguntas? Professor, mas esqueci. Os índios, eles acreditavam também, tipo, que na natureza existia espírito, tipo, o espírito da água, que é orixá, no caso. Então, aí, tem alguma ligação? não tem ligação com a indígena, não. A crença religiosa das tribos indígenas do Brasil em espíritos da natureza também ocorria, mas eles não eram chamados de orixás. Quem chamava de orixá era o candomblé e a umbanda, eles que chamam de orixás. Aqui no Brasil, né, eu particularmente não sei, porque como tem muitos troncos linguísticos no Brasil, varia muito, né, de tronco linguístico para tronco linguístico, o nome desses espíritos. Por exemplo, né, o espírito da lua, né, o espírito do sol, o espírito do trovão, né, como exemplo, Tupã. Tupã é o equivalente a um espírito dos raios, do trovão. Ou mesmo, né, a Guaraci. Guaraci é o espírito da lua. Jaci é o espírito do sol. Mas isso no tronco tupi. Particularmente, eu não sei nos demais troncos linguísticos. Porque cada tribo, cada tronco linguístico tinha sua mitologia, sua crença religiosa, que variava muito dentro do Brasil. Né? Havia muitos povos indígenas, né? Tudo bem? Mas, tipo, espírito é diferente de Deus, né? Né? Muito diferente. Né? Deus é Deus, é uma entidade muito superior aos espíritos, né? Professor, Uhum. Pode falar. qual é o nome da religião que as pessoas vão até para o Vale do Amanhecer? Não sei. Eles vão para um lugar chamado Vale do Amanhecer. Não sei, amiga. Deve ter um monte de religião com esse vale aí. Mas realmente não sei. Eu posso pesquisar depois para você. Lembra de me perguntar lá no grupo? Eu vou pesquisar, mas realmente eu não sei. Vale do Amanhecer, não conheço. Tá? Tudo bem? Tá bom. Beleza? Perguntas? Ô, professor, Pode falar. então a Umbanda, tipo assim, o pessoal da Umbanda, né? Uhum. Eles acreditam que existe um Deus, assim, tipo, acreditam no cristianismo, em outras religiões? Eles acreditam, por exemplo, que Jeová, Javé, né, que é o Deus do cristianismo, que é o Pai de Cristo, é o mesmo Olorum. O Olorum é, na verdade, o Deus da Bíblia. Só que na África ele se apresentou como Olorum. Na Europa ele se apresentou como Jeová, Javé, Alfa, Ômega, né, Kadosh, entre outros nomes que aparecem na Bíblia, né? Então, mas para eles é o mesmo Deus. Então, o Olorum é o Pai de Cristo, para eles, a galera do Umbanda. E por que isso acontece, professor? Porque houve o sincretismo entre o espiritismo, o cristianismo e o candomblé. Tudo bem? Ô, Então, professor, pode falar. não, pode terminar.
Rapidinho. Então, tipo assim, não seria nada estranho chegar na casa de uma pessoa que é da Umbanda, né? Tipo, ter lá uma Bíblia, uma santa, não sei. Muito pelo contrário, é o que eles mais têm, é uma Bíblia. Não Ah, só é o que mais eles têm, é uma Bíblia. Eles seguem a Bíblia muito mais, às vezes, do que um próprio cristão, tá? Só que não é que eles têm a tradução deles da Bíblia, tá? Agora, dificilmente eles vão usar o termo Jeová, Javé. Eles vão usar o Olorum, tá? Porque eles acreditam que o Jeová da nossa Bíblia é o Olorum, tá? Tá. Beleza? Perguntas, galera. Vamos lá. Professor, essas religiões afro, elas são comuns e praticadas em outros países? Então, muito mais comum no Brasil, porque o Brasil foi rota de muitos escravos. Claro que na África, né, tem várias origens do candomblé, várias vertentes do candomblé, mas essas duas religiões, o candomblé e a umbanda, ela é mais comum no Brasil. E por quê? Porque nós somos rota de 5 milhões de escravos de origem africana. Benin, né, Benguela, Moçambique, Angola, foram as principais regiões da África que forneceram escravos para o Brasil. Dos 13 milhões de escravos que foram trazidos para o Brasil, e aí, se você quiser estudar um pouquinho sobre isso, tem um livro muito bom, que é o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, tá? Não sei se vocês estão vendo por aí, mas esse livro, por exemplo, ele mostra os números, os dados de pesquisas que foram feitas ao longo dos anos de quantos escravos vieram para o Brasil. Então, devido ao número tão grande de escravos que foram trazidos para o Brasil, natural, né, muito natural, que essas religiões se desenvolvessem no Brasil. E passassem por esse processo de sincretismo, né? Esse processo de reunião, de fusão com outras religiões. Né? Tudo bem? Mas, por exemplo, Umbanda você só encontra no Brasil. Candomblé você encontra em alguns países africanos. Aí, quando você vai, por exemplo, para a América Central, você tem o Voodoo, né? Que é uma vertente de algumas religiões tribais africanas, né? Cuba, principalmente, tem muito voodoo, na América Central, ali no Caribe, no Haiti, por exemplo, tem muito voodoo, que é de origem africana. Porque foi uma região que vieram muitos escravos, né? Tudo bem, galera? Tem duas perguntas. Benzedores é mais de origem ainda de candomblé e umbanda, né? Como? Não entendi a Os pergunta. benzedores. Tipo assim, eu fui na casa. Uhum. Eu já fui na casa de um benzedor, Uhum. tinha ela caído, esse negócio, aí tinha muitas imagens de santos, de baralho. Aí fiquei curiosa para saber de qual religião eles eram. Perfeito. As benzedeiras, como são chamadas, os benzedores, né? Eles são um fruto do sincretismo entre o cristianismo e principalmente a Umbanda. Eu já fui em benzedeira, já fui levado pelos meus pais quando era muito criança, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu não lembro por que os meus pais me levaram na benzedeira, mas eu lembro que ela tinha um raminho de arruda e ela falando alguma oração muito baixinho, que eu não conseguia ouvir o que ela estava orando, mas ela fazendo oração ali na minha frente, aquele galinho de arruda foi secando, 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 e ficou preto e murchou na mão dela, esfarelou na mão dela. Foi impressionante aquilo. Agora, sinceramente, né, o quanto de religião, o quanto de cristianismo, o quanto do Umbanda estão presentes ali, eu sinceramente não sei, tá? Eu não sei, eu saberia dizer, eu teria que estudar mais, mas é fruto dessa mescla de sincretismo religioso. E as benzedeiras são muito isso. E a maior parte das benzedeiras, elas são religiosas, ou elas frequentam a igreja católica, ou frequentam o candomblé, ou umbanda, tá? Mas a maior parte são católicas, curiosamente, tá? E é curioso, porque a igreja deveria demonizar esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, elas ganharam fama e até hoje existe. Principalmente nessas regiões na roça, né? No interior do Brasil, é muito mais comum, né? Nas cidades é muito difícil você encontrar uma benzedeira na cidade, né? Eu morei, o quê? Faz 3 anos que eu moro aqui, mas morei na roça. Lá na roça todo mundo é cristão, mas eles vão muito misericórdia. Não tem nenhum preconceito. Não tem nenhum. Verdade mesmo. Meus pais são católicos fervorosos e me levaram em uma benzedeira. Cartomante também, né, professor? Cartomante é um pouquinho mais diferente. Aí a cartomante envolve um pouquinho de astrologia, que não é questão de religião. Astrologia é mais um estudo dos astros, né? Mas eu sinceramente eu teria que estudar um pouquinho mais para entender o que é o cartomancismo, né? Mas não é uma religião, tá?
Tudo bem, galera? Perguntas? Ô, professor, Pode falar. Uhum. uma pergunta meio que atrasada, né? Porque encaixaria mais no slide anterior, eu acho, do Uhum. evangélico e do católico. Pode Tipo, falar. tem muita diferença da Bíblia católica para evangélica? Não, não. Se eu não me engano, tem alguns livros que eu não sei, eu não me recordo o nome, tá? Não me recordo o nome desses livros, que não tem na Bíblia católica, mas são aceitos como livros nas igrejas evangélicas. Mas são, se eu não me engano, 2 ou 3 livros. Mas a Bíblia é basicamente a mesma escrita, a mesma tradução. Às vezes muda o sinônimo de uma palavra. Ao invés de uma palavra X, ele coloca um sinônimo dessa palavra. Mas é a mesma Bíblia, sem tirar nem pouco. Tá? E o Alcorão, que é o livro do judaísmo, né? O Alcorão, não, o Torá, perdão, que é o livro do judaísmo, são, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Né? Tudo bem, galera? Professor, o Hum. pessoal que joga cartas e búzios também tem a ver com esse negócio de astros? Búzios é mais ligado à religião afro. Candomblé e Umbanda. Tem pessoas que jogam búzios, né? Agora, o outro que você falou foi búzios e cartas, né? É, Cartas tem mais a ver com religiões ligadas a xamanismo e ciganos. Ciganos, eles praticam muito essa questão das cartas, né? Ler as mãos, etc, etc, né? E é sempre muito, eu sou muito pragmático em relação a esse tipo de coisa, porque eles falam muito, é muito horóscopo, sabe? É coisa do tipo assim, eles abrem a sua mão e falam, nossa, né? Hoje uma pessoa vai entrar na sua vida. Eu assim, mas e aí? Qualquer momento, qualquer dia pode aparecer uma pessoa na minha vida, né? Hoje é um dia interessante para você fazer novas amizades, não me diga. Qualquer dia é um dia excelente para fazer novas amizades, né? Então, geralmente são esse tipo de previsões que não são previsões, né? São algo muito óbvio, né? Tudo bem, galera? Perguntas? enfim. Tranquilos? Professor, parece que tem uma pergunta no chat da Paula. Alguém pode ler para mim, gente? Deixa eu ver aqui. Ela tá falando, ó, professor, e sobre o livro de Lilith? Eu já li e ouvi falar que esse livro foi retirado da Bíblia. Você saberia explicar melhor? Não conheço, tá? Realmente não conheço. Posso pesquisar depois, mas não conheço esse livro. Tem muitos livros que dizem que são livros evangélicos, livros que deveriam estar no evangelho que não estão. Não só esse livro aí. Eu já ouvi falar, mas particularmente eu não conheço, tá? Nunca estudei, nunca fui atrás. Porque isso é muito mais assim, é muito mais achismo, muito mais cultura, né, pop do que religiosidade. Então, como a sociologia se preocupa muito com a religiosidade, ela se desvencilha dessas questões mais pop, né? Beleza? Mas eu posso pesquisar depois. Qualquer coisa me chama no privado lá no Telegram, que a gente pesquisa junto, compartilha alguns links. Eu gostaria até de conhecer um pouquinho sobre Também isso. tem uma série chamada Sabrina, que eu assisti sim, não tudo, Aham. mas eu acho que ajuda muito as pessoas a esclarecer a mente, Legal. não ficarem com tanto medo de religião e tirar todo preconceito, é muito bom. Tá aí. E sempre Eu tenho uma aluna no Darwin que ela é bruxa. Aí eu falo assim, quê? Oi? Hã? É sério, ela é bruxa, né? Ela é Wicca. O que é Wicca? É a praticante de bruxa moderna, né? E aí, né, ela estuda sobre espíritos da natureza, ela estuda sobre poções mágicas, né? Sobre chás, propriedade de chá. Onde você vê, ela tá com um pozinho mágico e tá tomando algum chá. E aí, vira e mexe, ela chega para nós, professores, e fala, professor, hoje você vai ter um dia maravilhoso. Aí ela joga um pozinho na gente. Aí eu falei, Deus te ouça. Aí ela fala, amém. Perfeitamente natural, normal. E ela é bruxa, ela se diz bruxa, ela se diz Wicca, né? Aí você pergunta, professor, a bruxa existe? Não na maneira como você vê nos cinemas, né? Voando em vassouras, com uma verruga horrível no nariz, com cabelos voaçados, não daquele jeito, aquilo é cinema. Mas bruxas é nada mais nada menos, na Idade Média, principalmente, mulheres que conheciam as propriedades das plantas medicinais, as forças da natureza, faziam orações, ritos, em homenagem aos fenômenos da natureza, etc. Mas o cinema que, digamos assim, travecou a questão das bruxas, né? Mas elas existem, sim, né? São as chamadas bruxas modernas, são chamadas de Wicca, né?
Tudo bem? Esse negócio que você falou do voodoo, que falam que voodoo tipo, faz bonequinho pra negociar a Bem, pessoa. É verdade? dentre as várias vertentes do voodoo, tem essa vertente aí que acredita que pode se fazer o mal, como, por exemplo, alfinetando bonequinhos, né? Mas é apenas uma vertente do voodoo. Porque o voodoo é uma religião também que prega a paz, o amor, a justiça entre os homens. Mas existem as vertentes, assim como as vertentes da igreja católicas, cristãs, né, também existem as vertentes do voodoo, né? Beleza, galera? Ok. Uhum. Tranquilo? Professor, o que é orixá mesmo? Orixás são espíritos. Espírito, por exemplo, da chuva é um orixá, na visão da Umbanda e do Candomblé. Eles não são deuses. Aí, geralmente, esses orixás são personificados em forma humana. Por exemplo, Iemanjá é a orixá dos mares, né? Eu esqueci o orixá dos raios. Xangô. Xangô é o orixá dos raios, tá? Então, os fenômenos da natureza, eles são explicados através dos orixás. Orixás não são deuses, eles são espíritos, né? Que podem tanto fazer o bem como o mal. O mal para punir aquelas pessoas que são más e o bem para agraciar aquelas pessoas que são boas, tá? Por isso as constantes oferendas aos orixás, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Mas, professor, também Uhum. existe, tipo assim, pessoas que usam isso para fazer mal a outras pessoas, não existem? Então, tem vertentes do candomblé que utiliza dos orixás para tentar punir algumas pessoas que fizeram algum mal. Então, a pessoa fez algum mal a você, sei lá, roubou o seu carro, né, te assaltou, né, matou alguém da sua família, aí essa pessoa vai até um terreiro de candomblé ou traz uma oferenda para algum orixá, para o orixá punir aquela pessoa. Mas os orixás, eles não punem pessoas, a crença deles é que os orixás não punem pessoas que não merecem. Então, eles não vão punir uma pessoa, por exemplo, inocente, uma pessoa que não faz o mal, eles não vão punir esse tipo de pessoa. E, repito, isso é uma crença religiosa, né? Agora entendendo que é orixá fica bem mais fácil de entender. Eu pensava que era Sim. tipo para Deus Não, diretamente, não, ou para o demônio, como algumas pessoas não. falam. A gente pode dizer, comparar os orixás aos nossos santos, né? Assim como nós fazemos orações aos santos da Igreja Católica, Santo Antônio, São Benedito, assim como, por exemplo, São Benedito, Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Assim como os santos, eles têm atribuições, os orixás também têm atribuições. Os orixás, tem o orixá, por exemplo, né, do dinheiro, o orixá da prosperidade, o orixá da sabedoria, e ligados às forças da natureza, né, claro, né? Eu não sei, claro, que precisaria estudar todos os orixás para saber como são eles, mas eles são muito parecidos com o equivalente aos nossos santos da Igreja Católica, né? Não à toa que a orixá Iemanjá, que é a rainha dos mares, se tornou uma santa na Igreja Católica, né? Tudo bem? Beleza, Professor, eu galera? não sei se você tem conhecimento, mas Uhum. Ogum seria o quê? Ogum é outro nome para Olorum, tá? É porque, como na África tem muitos dialetos, então é muito comum que de alguma tribo para outra tenha alguma variação. Assim como o Deus da nossa Bíblia, né, o Deus da Bíblia cristã, aparece Javé, Jeová, é muito comum que possa aparecer entre os membros de várias tribos africanas, Olorum, Olodum, né, entre outros nomes, né, Axé, pode aparecer Axé, né, entre outros nomes. Mas é apenas variação no nome, mas é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus. Tudo bem, galera? Essas aí que é de origem africana é as principais que as pessoas do Brasil? Que é o Brasil? São os principais nomes, né? São os principais Mas tem nomes. mais, né? Nossa, tem muitos, porque varia muito de tribo para tribo, de povos para povos, né? Então tem muitos nomes, né? Tudo bem, galera? Tranquilos? Ô, professor, Pode falar. só para recapitular aqui, o Uhum. protestantismo é o que mesmo? O protestantismo é um conjunto de vertentes de igrejas cristãs que são chamadas de evangélicas.
A origem do protestantismo está nas 3 principais reformas protestantes, né? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E dessas 3 igrejas que surgiram, luterana, calvinista e anglicana, surgiram outras igrejas. Como, por exemplo, né? Deus é Amor, né? Batista, Maranata, Assembleia de Deus, né? A Universal, o Testemunho de Jeová, surgiram a partir das reformas protestantes. Ok? Mas, tipo, é só isso, né? Não tem, tipo, protestantismo de outras religiões, não? Se tem protestantismo em outras religiões? É, para outras religiões? Não. O protestantismo é um fenômeno da Igreja Cristã Católica Apostólica Romana. Porque as reformas protestantes ocorreram dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Ok? Beleza, galera? Perguntas? Ok? Então, Professor, qual é a diferença da igreja cristã? Da Igreja Evangélica para a Igreja A igreja Cristã? luterana para Não entendi. não, para cristã. Repete de novo, porque cortou o som da sua voz. Da Igreja... Qual a diferença da igreja luterana para a Aham. cristã? Na verdade, a igreja luterana é uma igreja cristã. Então, a diferença é só nos ritos, nos rituais. Por exemplo, se você entra em uma igreja evangélica, por exemplo, você, diferentemente de uma igreja católica, você não vai encontrar santos. Dentro de uma igreja católica, você vai encontrar vários santos, estátuas, imagens. E uma igreja evangélica, como, por exemplo, né, a luterana, a calvinista, a anglicana, entre outras, você não vai encontrar santos. O máximo que você encontra, por exemplo, numa igreja batista, é a cruz. Mesmo assim, a cruz está vazia, porque a crença do bom batista é que Cristo ressuscitou. Então, o que há em comum entre todas elas? São igrejas cristãs, ou seja, seguem os ensinamentos de Cristo. Ao mesmo tempo, elas se divergem nos rituais. Os rituais são diferentes, variam de igreja para igreja, né? Por exemplo, a igreja católica é muito tradicional, as igrejas evangélicas são mais alegres, cita bateria, guitarra elétrica, contrabaixo, os cantos são mais alto astral. Então, os ritos são diferentes, né? Beleza, galera? Perguntas? Lutero era aquele que acreditava na fé, né? Não entendi, amiga? Lutero. Uhum. Trouxe aquele conceito de fé, né? O salvação pela fé, isso mesmo, é de Lutero. Uhum. Beleza, galera? Ô, professor, eu tive uma ideia, mas só se você tipo, achar melhor. Mas, tipo assim, para não ficar um resumo tão grande no final do ano, podia, tipo, fazer um resumo da antiguidade até agora, antes de começar a parte de guerras. É possível? Um resumo... Porque no final do ano, pro Enem, seria fazer um resumo, né? Tipo, de algumas coisas que... as matérias. Posso fazer. Assim que eu fechar o conteúdo, eu posso reservar 1 ou 2 aulas só para uma revisão geral dos temas mais cobrados, por exemplo. É uma boa ideia. Ok. Posso sim, com certeza. A gente pode avaliar aí. E aí ficaria bem próximo ali, eu acho que quase no meio de dezembro esse resumo provavelmente seria feito, né? Aí a gente divide aí 2 aulas para história, 2 aulas para filosofia e 2 aulas para sociologia. E aí eu pego até algumas questões do Enem, de repente, e aí eu vou revisando com base em algumas questões do Enem. É interessante, né? Tudo bem? Nem precisa ser todas também, todos os conteúdos mais cobrados, é melhor. Sim, é isso mesmo. Foco nos conteúdos mais cobrados, isso aí. Tudo bem? Beleza? Dúvidas, galera? Vamos lá. E aí, para a gente fechar essa parte de religião, a gente vai falar um pouquinho sobre as matrizes as matrizes indígenas, tá? E as religiões indígenas, historicamente falando, elas são animistas. O que é isso, professor? É aquelas religiões que têm crenças nos fenômenos da natureza e possuem rituais religiosos com forte crenças em porções mágicas, em danças, amuletos, espírito da floresta, espírito das águas, espírito da chuva, espírito do vento, espírito dos animais. Então, são religiões animistas, ritualísticas e com muito sincretismo. Quando a gente fala de muito sincretismo, é porque as tribos iam se encontrando e as práticas culturais iam se fundindo. Quer ver uma prática religiosa muito comum
né, no Brasil, durante a chegada dos portugueses, era a antropofagia, né? A palavra antropo significa homem, fagia, phagos, comer, devorar, devorar carne humana. Aí muita gente confunde com canibalismo, mas antropofagia não é canibalismo. Canibalismo é quando um animal come um ser da sua mesma espécie para sobrevivência. Então, quando, por exemplo, seres humanos comem carne humana para sobreviver, aí é canibalismo. Mas quando comem carne humana para incorporar o espírito do guerreiro do inimigo, aí eu tenho uma manifestação religiosa chamada de antropofagia. Professor, me dá um exemplo de um canibalismo, por exemplo. Muito comum, por exemplo, canibalismo em tribos africanas, mas acontecimentos esporádicos, históricos, como, por exemplo, na década de 70, se eu não me engano, em 1972, um time de rugby argentino, ele caiu nos Andes, na região das Montanhas dos Andes. Eles passaram lá 3 meses perdidos naquela região. E para sobreviver, né, aos poucos sobreviventes, para continuarem vivos, eles não tiveram outra alternativa a não ser comer carne humana daqueles que morreram no acidente, né? E isso é verídico, isso virou filme, né, e etc, etc. Ou seja, existe canibalismo entre seres humanos, entre outros animais, como, por exemplo, a aranha viúva negra. A aranha viúva negra, depois que ela copula com o macho, ela devora o macho. E ela devora o macho por quê? Porque ela precisa dos nutrientes do macho para expandir o abdômen e para servir de nutriente para os óvulos fecundarem. Porque se ela não devorar o macho, os óvulos não fecundam, né? Então é canibalismo também. Algumas espécies de cães praticam canibalismo, alguns pássaros praticam canibalismo. Então isso existe no reino animal. É claro que a nossa cultura cristã tende a condenar veementemente o canibalismo. Embora, curiosamente, o que é o sangue de Cristo e o corpo de Cristo? No ritual da Santa Ceia, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo é quase um ritual de canibalismo, né? Se a gente fosse, né, um ritual religioso de canibalismo, se a gente fosse pegar o pé da letra, né? Agora, era muito comum essa prática entre os índios, principalmente tupiniquins, tupinambás, guaianãs, os aimorés, que são chamados de botocudos, que eram tribos do litoral brasileiro. Tá? Essas tribos praticamente não existem mais e a antropofagia foi abolida do Brasil, porque as tribos indígenas tiveram que se enquadrar no modelo das leis brasileiras. Né? E as tribos que praticavam a antropofagia, só lembrando, era permitido no Brasil a guerra justa contra elas. Então, essas tribos foram massacradas logo no começo da colonização. E a religião indígena, ela sofreu muito sincretismo ao longo da história, tá? Essas religiões de matriz indígena. Um desse exemplo é a religião do Santo Daime, tá? Que é fruto do sincretismo entre elementos do cristianismo e de rituais religiosos indígenas da floresta amazônica. E é uma doutrina espiritual, religiosa, que surgiu justamente na região ali do Vale Amazônico. O fundador dessa religião é um seringueiro chamado Raimundo Irineu. Raimundo Irineu, isso mesmo, o seringueiro Raimundo Irineu, que na década de 20 ele viajou para a floresta amazônica, ali na divisa com a Bolívia, e ele participou de um ritual indígena tomando um chá chamado ayahuasca. O ayahuasca é um chá alucinógeno, que é feito através de cipós, raízes de algumas árvores, misturados, fervidos, e ele provoca alucinação. E ele teria tido uma visão de uma mulher que se apresentou para ele como a rainha do universo, né? E essa rainha orientou ele a vagar durante 8 dias no meio da floresta. E ele ficou 8 dias perdido no meio da floresta. E ao fim dos 8 dias ele apareceu, o Raimundo Irineu, e ele teria dito que essa rainha do universo era, na verdade, a Virgem Maria. E ela, a Virgem Maria, teria dado a ele a orientação para que espalhasse a palavra de Deus pelo mundo através do chá, o ayahuasca. E o chá deveria ser chamado de daime, do verbo dar, né? Daime, dar, né? Dai-me o conhecimento, dai-me a sabedoria, daí o verbo dar. E aí, galera, as pessoas começaram, né? O Irineu voltou para o Brasil, na região da Basileia, no Acre, e ele fundou a religião do Santo Daime, que tem uma crença na Sagrada Família, com bases na crença no Santo Daime, ou seja, no uso do chá. Deus é a entidade suprema, Jesus é o modelo a ser seguido, a Virgem Maria é idolatrada, porque foi ela que apareceu para o Raimundo Irineu, tá? Então, quem acredita no Santo Daime acredita nos poderes do chá, no poder de se conectar com Deus através do chá. O chá, que inclusive é feito de uma planta que foi criada por Deus, né?
Já que Deus criou toda a natureza, é óbvio que ele também criou o chá, o ayahuasca, que é uma droga alucinógena, produz alucinações, né? E, galera, o grande desafio para nós hoje no século XXI repito, a questão da intolerância religiosa, que vocês sabem foi tema da redação do Enem no ano de 2016, né? A intolerância religiosa foi o tema da redação, desafio da tolerância religiosa no Brasil. Se não me engano, foi esse o tema da redação do Enem em 2016. E eu sempre digo, olha, não existe religião fundamentalista. Existem pessoas fundamentalistas dentro da religião. É muito comum que eu encontre aluno do tipo assim, professor, é por isso que eu não vou na igreja. Eu não vou na igreja porque lá tem pessoas que se enriquecem com a igreja, em nome de Deus, pessoas que praticam mal em nome de Deus, por isso que eu não vou na igreja. Aí o que eu digo para vocês é o seguinte, gente, vai à igreja porque você tem fé, e não pelas pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Não deixe de ir à igreja por causa das pessoas que existem lá dentro. Gente, aonde tiver ser humaninho, vai dar merda. Então, se você deixar de frequentar os lugares porque tem pessoas que praticam mal, você vai ter que deixar de frequentar o mundo. Então, saia desse planeta imediatamente. Então, se você é um cristão, é um seguidor de Cristo, não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Ter fé é importante, eu acredito nisso. Acreditar naquilo que você não pode ver, o sobrenatural, te dá um sentido para a vida, te ajuda a encontrar uma razão para ser e para existir. Então, se você acredita, abrace a fé, sabe? Faça parte de alguma coisa, de alguma religião, participe, se envolva, ajude o próximo, estude sobre a religião que você segue, tente compreender os seus valores, a sua história, sua filosofia, que isso vai te ajudar a ser um cristão melhor, um evangélico melhor, um batista melhor, um católico melhor, não sei a sua igreja, a sua denominação. Repito, não existe nada de errado em você ser umbanda, candomblé, você ser ateu, agnóstico, você ser maranata, Assembleia de Deus. A questão, além de tudo, é você ser um ser humano e poder conviver com os outros, independente das suas religiões, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? Show de bola, galera. Então, agora são 19h53. Na próxima aula da semana que vem, nós vamos entrar em filosofia contemporânea. E aí a gente vai falar do realismo, idealismo, vamos deixar a cama preparada para Nietzsche. E aí só vai faltar mais um capítulo para filosofia, tá? Então a gente está indo caminhando para a reta final, tá? Qualquer dúvida, manda lá para mim no chat lá do Telegram, a pergunta de vocês. Depois, se der certo, eu vou salvar essa aula aqui e vou postar para vocês o link lá, para quem não assistiu, tá? A galera está desanimada, só agora tem 13 alunos aqui assistindo, já peguei essa sala com 30 e poucos alunos, a galera está desanimando ao longo do percurso. Mas, gente, desanima não, tá? Desanima não, que vocês estão chegando na cara do gol. É agora, mais do que nunca, que tem que mostrar aquele fôlego final, tá? Gente, fique com Deus, um abraço para vocês e até... Obrigada, valeu, professor. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada por deixar a gente conversar. Valeu, galera.